Pastor Marcos, se o batismo em nome de Jesus é o correto e não o batismo trinitário, como definir o Espírito Santo? Quem ou o que ele é? No ano 325, no Concílio de Nicéia, a igreja, influenciada pelos pensamentos pagãos, platonismo, filosofia grega, ela então vai dizer que existe uma trindade, que é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Só que isso é um erro. Isso é um erro histórico. Porque apesar de nós vermos algumas questões serem delineadas no credo de Nicéia, a questão é muito mais complexa. Demorou pelo menos 500 anos para que essa interpretação de que existe uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, seria, na verdade, algo quase que unânime. Seria algo que a maioria, a imensa maioria, quase a unanimidade, passaria a crer. 500 anos, queridos. Veja, se Jesus ele realmente falou essas palavras, né? O pastor Misael citou aqui, e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era de se pensar que logo em seguida você teria então os apóstolos saindo para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas você não vê uma ocorrência no chamado Novo Testamento, você não vê uma ocorrência em Atos dos Apóstolos, que descreve aí pelo menos mais 30 e poucos anos da história da Igreja Apostólica, o desenvolvimento do cristianismo em Jerusalém, em Samaria, depois até os confins da terra. Você não vê um batismo sendo realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos eles são feitos em nome do Senhor Jesus Cristo. E você veja bem, logo, alguns poucos dias depois de Jesus subir aos céus e supostamente ter dado aquela ordem para que fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era de se pensar então que Pedro e os seus companheiros rapidamente cumprissem, né, aquela ordem. Então, só que não é o que a gente vê nas Escrituras. Lá em Atos 2, verso 38, quando eles, tocados, arrependidos após a pregação, eles então entregam a vida ao Senhor, eles perguntam: o que faremos, irmãos? E Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então você veja, você não vê, né, Pedro cumprindo. Como explicar que apenas alguns poucos dias após tal ordem, o apóstolo tenha esquecido o que Jesus mandou fazer? Na verdade, o pastor Misael falou, ele não mandou fazer. Ele, na verdade, não ouviu essa ordem de Jesus. A concepção de um batismo trinitariano, nós temos provas históricas, ela surge, ou ela é feita após pelo menos 100 anos após após esse período todo aí, né? Por volta do ano 120, alguma coisa assim, é que essa concepção se torna algo real. Nós vemos, por exemplo, que no final do primeiro século, logo após a morte do último dos discípulos, que foi o apóstolo João, nós temos ainda o registro histórico do batismo sendo feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas depois, então, começa-se a praticar o batismo trinitariano. Só que essa controvérsia vai longe, passa por concílios, passa por imperadores, passa por muitas coisas. E, profeticamente, como o pastor Misael já citou aqui, você encontra ele no cerne
de uma das maiores profecias da palavra de Deus. Porque Daniel, quando ele vê aquele terrível quarto animal, ele vê que ele tinha 10 chifres na sua cabeça. Só que 3 são arrancados e um sobe no lugar dos 3. Pois bem, nós já estudamos em diversas oportunidades que esses 10 são os 10 estados europeus em que se divide a região do Império Romano do Ocidente após a queda de Roma em 476. E, queridos, desses 10, pelo menos 3 eram anti-bispo de Roma, eram antipapais, não aceitavam o domínio do monarca eclesiástico de Roma sobre toda a cristandade, e mais, não aceitavam a doutrina da Trindade. Eles não aceitavam a doutrina da Trindade, dizendo que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Trindade. Então, o que acontece nesse momento? Justamente para estabelecer o poder papal, né, Justiniano, que é o imperador romano no Oriente, então ele conquista estes 3 reinos. Os três governos são depostos, e com isso, no ano 538 depois de Cristo, finalmente, né, o Papa, então, ele adquire a primazia sobre a cristandade, e praticamente a doutrina da Trindade se torna algo universal. Mas foram necessários mais de 500 anos. E olha, eu vou falar para você, de debate com pessoas muito inteligentes, muito preparadas, pessoas, teólogos do quilate de Santo Agostinho e tantos outros aí discutindo, debatendo este tema sem chegar em uma conclusão específica. Porque é muito complicado quando você fala no Espírito Santo. Até os nossos dias, mesmo quem é trinitariano, mesmo essas pessoas, os estudiosos dessa linha, eles não têm um consenso. Apesar de todo mundo falar que Deus, ele na verdade é uma unidade, a palavra dele é uma unidade em meio à diversidade, você não tem uma mesma interpretação da palavra de Deus. Eu já vou dar um exemplo que envolve o Espírito Santo, apesar de não ser sobre a identidade do Espírito Santo, mas envolve um atributo do Espírito Santo para justificar isso. Porque lá na carta aos Hebreus, olha só, a palavra nos fala assim, logo no primeiro capítulo, verso 1 e no capítulo 1, verso 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Veja, muitas pessoas, elas separam a Bíblia. Elas consideram que a primeira parte são escrituras para Israel e a segunda parte são escrituras para a igreja, já para nós gentios. E isso é um erro, isso é um equívoco muito grande, queridos, porque do ponto de vista de obediência não há interrupção. Nós obedecemos de Gênesis até o Apocalipse, e não de Gênesis a Malaquias, e nem de Mateus ao Apocalipse, é de Gênesis até o Apocalipse. Para fins de obediência, nós consideramos o livro completo. Não são as escrituras para Israel, são as escrituras hebraicas. Mas aqui o autor aos Hebreus nos garante que essas escrituras que foram nos dadas por meio de Deus falando por seus profetas, né? Essas escrituras, elas estão juntas com aquelas que nos foram usadas nos últimos dias, que são as escrituras gregas, né? Que descrevem as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Filho a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, queridos, essas escrituras, elas têm uma
diversidade muito grande, mas também uma unidade. Uma unidade de pensamento, uma unidade de fé, porque foi Deus que falou, mas também elas têm uma diversidade. Então, quando você pega, o pastor aí citou uma palavra de Paulo, todos foram batizados numa única nuvem, no Espírito, né? A nuvem que simbolizava o Espírito, né? Por meio de Jesus Cristo. Veja, quando você pega essa palavra de Paulo, você vê Paulo falando a respeito de um batismo com o Espírito. Mas este batismo, apesar de ele usar termos em comum com Lucas no livro de Atos, não é o mesmo batismo de poder que é o batismo com o Espírito Santo. Aqui se tratam de coisas diferentes, de aspectos diferentes do batismo que Deus faz. Uma coisa é todo mundo ser batizado num só Espírito. Outra coisa é você receber enchimento de poder, que se chama batismo com o Espírito Santo, a respeito do qual Lucas trata. Mesmo entre os teólogos trinitarianos, não há um consenso. Você pega, por exemplo, pessoas com inteligência e capacidade como John Stott, ou então como o teólogo pentecostal Roger Stronstadt. Eles têm pontos de vista diferentes. Enquanto o Stott ele vai nos dizer que o batismo do qual fala Paulo, por usar os mesmos termos, é um sinônimo do que Lucas fala, o Stronstadt ele vai falar o quê? Vai falar que não, que Lucas ele fala sobre um outro batismo, um revestimento de poder, lá em Atos, diferente do que Paulo está tratando ali nas suas cartas. Então, queridos, você vê que não são nem mais 500 anos de discussões, são 2000 anos de discussões. Não adianta você querer aqui que eu te convença do ponto de vista histórico, arqueológico, do ponto de vista de estar escrito exatamente isso, porque, irmão, se tivesse escrito de uma forma que não houvesse diferenças de interpretação, todo mundo queria, todo mundo seria salvo. Não precisaria nem haver o sincero, estaria muito claro lá. É a mesma coisa em relação aos mandamentos de Deus, lei de Deus, né? Tem gente que interpreta a lei de Deus como uma só coisa, e aí fala que Cristo aboliu tudo na cruz, e nós vamos dizer que não, nós vamos dizer que é a contradição, porque Paulo vai falar a lei é justa, o mandamento justo e bom, né? Então como é que pode ser abolido se o mandamento é justo, santo e bom? Né? Como que ele vai ser o padrão de juízo se ele foi abolido? Então você veja, lei é outra coisa que tem vários significados. Não é porque usa a mesma palavra nomia que tudo que fala lei é a mesma coisa. Porque tem lei moral, que se refere à caráter de Deus, e tem lei cerimonial, que se refere a preceitos, que são preceitos que foram muitos deles cravados na cruz. Então, há uma diferença. Claramente, nos textos bíblicos, há uma diferença. E a mesma coisa, queridos, nós temos que entender em relação ao Espírito Santo, né? Se o batismo verdadeiro é em nome de Jesus, então o que seria o Espírito Santo? Vamos começar falando o que nós entendemos que o Espírito Santo não é. Ele e Neshama. No grego, ele é pneuma. O pneuma, ele tem o mesmo significado que o ruach no hebraico, significando ar, fôlego, sopro, poder, animação e a manifestação do poder de alguém. Então veja, aqui você não tem uma identidade, aqui você tem algo. O Espírito realiza algo de alguém. Então esta é a chave para nós conseguirmos entender a identidade do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que é o termo em hebraico. Ainda que no hebraico, apesar de algumas vezes, né, eles mostrarem
os três tentarem mostrar, né, o Pai, tentarem mostrar o Filho, tentarem mostrar o Espírito Santo, não dá para você pegar pelos textos hebraicos nenhuma incidência real que possa gerar dúvida, né, e dizer, não, o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Né, não se consegue. Então você só consegue essa elaboração a partir do texto grego. E aí, né, você encontra um monte de contradições que vão, na verdade, te mostrar que o Espírito Santo não é uma pessoa. Por exemplo, né, a palavra pneuma, no grego, espírito, ela é uma palavra neutra. Né? Quando se usa os gêneros no grego, masculino, feminino e neutro, e se quer dar uma identidade, uma pessoalidade, não se usa a forma neutra para se dar aquela pessoalidade. E a palavra pneuma é uma palavra neutra no gênero, né? E os artigos e pronomes que são usados em relação a ele também são neutros. Então você não vai encontrar essa palavra sendo usada dessa maneira. Você vai ver, muitas vezes, né, o Espírito, né, não como uma pessoa, mas ele sendo derramado, né, ele sendo vertido, ele sendo soprado, ele enchendo as pessoas, ele ungindo as pessoas, ele indo sobre, ele batizando, as pessoas bebendo dele. Então você não vê características pessoais nesse sentido. O Espírito Santo, o pastor já citou, não tem um nome pessoal, né? Ele é o Espírito, mas, né, ele não tem um nome nesse sentido. Olha uma outra coisa, você não vai encontrar orações, preces sendo dirigidas ao Espírito Santo. Não há oração, não há canção, porque se ele fosse a terceira pessoa, seria Deus, um terceiro Deus nesta composição, nesta unidade. Você acha que não deveria ser adorado como tal, mas na Escritura não há prece, não há oração, não há adoração sendo dirigidas ao Espírito Santo. Nas saudações das cartas, quando Paulo ele faz saudações no início, ou faz saudações apostólicas no final das cartas, e até os outros autores fazem, você não encontra menções a uma terceira pessoa do Espírito Santo. Ah, mas e aquela que fala que, né, a paz de Deus, né, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito? Mas, caros, aqui não se refere a uma característica pessoal, aqui ele vai se referir a operações, tá? Operações, é bem diferente, note bem isso. Outra coisa, você não vê o Espírito Santo entronizado, não vê ele reinando, você vê ali o Pai, você vê o Filho, você não vê o Espírito Santo entronizado ou reinando, você não vê ele se relacionando como o Pai e o Filho se relacionam. Tu és meu filho, hoje eu te gerei, né? Tu és o meu Deus, o Filho falando a respeito do Pai, né? Então você não vê o Espírito Santo neste mesmo sentido, né? Mas, pastor, você pega ali 1 João, que fala que 3 são os que testificam, e aí eu vou falar para você a mesma coisa que o pastor Misael falou, né? Esta palavra não é uma palavra confiável, ou seja, não está nos melhores manuscritos. Isso é uma interpolação de um copista que foi inserida tardiamente, não está nas escrituras originais, tá? Não está nos melhores manuscritos, nos textos mais antigos, tá? Ô pastor, mas espera um pouco aí, deve ter um equívoco, porque afinal de contas, a palavra vai nos dizer, né, vamos pegar ali, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, vai nos dizer que o Espírito é Deus. Sim, o Espírito é Deus, mas não um terceiro Deus. Quem é Deus? Não é o Pai?
Então guarda isso aí, porque a gente vai trabalhar melhor este assunto, né, nas próximas perguntas aí, né? De fato, o Espírito é Deus, mas não um terceiro Deus, mas ele tem tudo a ver com o Pai, tem tudo a ver com o Filho. Então a gente vai trabalhar um pouco melhor sobre isso mais para frente, explicar um pouco melhor aí para vocês também sobre algumas questões aí, por exemplo, falar que o Espírito ele fala, ele chora, ele intercede, isso não provaria que ele é uma pessoa. Guarda tudo isso aí, que a gente já vai entrar nisso, tá bom?